Olá, pessoal do Papo de Prateleira, um dos canais de conteúdo da sua plataforma AgroRevenda. Está sempre conversando com você a respeito aí das tecnologias produzidas pelas empresas brasileiras e multinacionais para a fazenda brasileira, falando também com o produtor, que é o cliente final, e falando principalmente com o pessoal que está no meio aí, ajudando, facilitando aí a logística da chegada dessas tecnologias até as propriedades rurais, que são as revendas, as privadas, as revendas também que estão dentro das lojas de cooperativas e os distribuidores brasileiros de insumos agropecuários, tá bom? E hoje eu trouxe aqui uma pessoa que vai conversar com a gente sobre um assunto que tem a ver não só com água, tem a ver com qualquer setor, com qualquer negócio que seja tocado e que precisa ser o mais perene possível, ter sustentabilidade e ter uma lógica, que é para poder se sustentar. Eu estou falando do João Paulo Fígolo Bastos. Ele é um consultor, um zootecnista da Infinity Consultoria de Gestão Agropecuária. Tudo bem, João Paulo? Bem-vindo aqui ao Papo de Prateleira. Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite, será um prazer falar com vocês. Que maravilha. O João Paulo, eu pensei em convidar o João Paulo aqui, porque ele fez um trabalho recentemente com a Nutricorp, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre a empresa, preparando um texto, que foi uma encomenda da empresa, sobre planejamento estratégico. Então, começando assim do beabá, João Paulo, o que é um planejamento estratégico? Pois é, Ulisses, planejamento estratégico, no resumo, é o ato de você pensar no futuro da empresa. Certo. Então, é pensar do que você quer para daqui 5, 6, 10 anos e montar esse caminho para chegar até esse planejamento final aí. Então, você elabora um modelo de gestão, elabora um modelo de metas, elabora um modelo de estratégia para chegar nesse cenário de planejamento, seja ele no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo. Então, isso, em forma resumida, é o planejamento estratégico. Perfeito, João. Fala uma coisa, o pessoal meio, a gente ainda tem muita gente aí da roça, da fazenda, né? Mas também em revenda, muito aturdido, né, pelo tempo, por ter que trabalhar horas e horas ali no negócio, está sempre imaginando o planejamento estratégico como um momento que ele vai perder tempo, que ele vai ficar sentado conversando. Então, vamos lá. Na prática, planejamento estratégico exige que uma colocação de horas por semana para discutir, implementá-lo e depois analisá-lo. Quem é que é chamado para participar de um planejamento estratégico numa propriedade rural ou numa empresa do agronegócio? Sim, em pequenas empresas, ele é até visto como isso daí realmente demanda tempo, quando são empresas de cultura muito operacional, então, que não tem essa cultura de fazer o planejamento, porém, o planejamento, ele deve ser olhado de uma forma contrária, tem que ser muito bem investido tempo nesse quesito, porque é onde você vai definir o futuro da empresa, o futuro do teu negócio, seja o futuro da fazenda, até com sucessão familiar, que entra dentro, né, do planejamento estratégico. Que muda a rota, né? Exatamente, assim como o futuro daquela loja de revenda ou de uma distribuidora, qualquer modelo comercial, qualquer modelo empresarial, ele enquadra dentro do planejamento estratégico, né? Ele é até para questão familiar, pessoal, você tem o seu planejamento de um ano, quer viajar, faz um planejamento, quer comprar uma casa, faz um planejamento. Então, ele precisa ser visto como uma ferramenta, né, que deve ser, sim, muito investida com tempo e depois ser operacionalizada, mas você deve chamar as grandes lideranças do negócio. Isso eu ia te perguntar, quem é que é chamado num primeiro momento? As grandes lideranças, então, seja dentro de uma fazenda, o gerente da fazenda, o supervisor de um setor, o dono, ou os sócios, aí tem que entender o modelo de negócio de cada um, mas a liderança, ela tem que participar, porque é ela que vai, junto com o proprietário, ver aonde que eles querem chegar, né, e quais são os recursos disponíveis e as necessidades de recursos para poder montar o caminho para se chegar nesse objetivo. Então, os líderes, eles devem participar e com afinco. Perfeito. Ô, João, assim, nesse início de planejamento estratégico,
É fácil enxergar o horizonte de tempo e o objeto que você quer alcançar? O que você pode falar sobre isso? Que é a primeira coisa que me parece um pouco... Pô, eu penso o quê? Para daqui a 10 anos? Eu penso no quê? Como é que eu vou saber o que eu vou ser daqui a 10 anos? Essa é uma das grandes vantagens do planejamento, que ele é uma forma de autoconhecimento. Sim. Então, ele ajuda o que a empresa a enxergar as forças, enxergar as fraquezas, ajuda a enxergar a própria estrutura da empresa para poder corrigir defeitos, né? Potencializa pontos positivos. Então, você, através do planejamento, você começa a se autoconhecer a própria empresa. Eu sei que é difícil, ainda mais nesses últimos meses com essa pandemia, que tudo que era potencialmente previsível acabou se perdendo, Como né? é que é se saber, Mas, né? exatamente. Só que uma empresa que já veio com um bom planejamento estratégico, ela passou essa fase de crise de forma muito tranquila. Então, por quê? Porque está enxergando o horizonte lá na frente e sabe as ferramentas que tem para lidar. Não, legal que você É falou. difícil você... Pode falar, pode falar. É difícil você realmente enxergar, numa empresa que nunca fez um planejamento, um cenário para daqui 10 anos. Mas é possivelmente fácil ela enxergar um cenário para daqui 2 e 4 anos. Perfeito. Então, minha recomendação é que se comece num cenário de médio prazo, da mudança de cultura para se ter esses planejamentos, você comece a enxergar mais para frente. Perfeito. E eu estava lendo o seu artigo e existem alguns, eu não sei muito bem qual é o nome, se é mecanismos, se é sistemas, como, por exemplo, a SWOT, né? Que é uma maneira de tentar antever um pouco problemas que aconteçam, né, João? Isso, tem várias metodologias hoje Tá. de aplicação para fazer planejamento. Análise SWOT, SMART, BCG, todas elas funcionam uma parte do planejamento, elas são usadas em momentos diferentes do planejamento. Mas, no geral, todas elas vão definir o quê? A estratégia de crescimento e as perspectivas que o sócio, o proprietário e a liderança vão ter, que estão relacionadas a metas e que estão relacionadas também entre elas, né? Porque você não pode ter metas isoladas, você precisa sempre ter metas alinhadas com o planejamento estratégico. Então, são ferramentas que a gente utiliza para qual que é o objetivo, né, eu vou chamar de empresa qualquer negócio, então qual que é o objetivo da empresa, quais são as ferramentas necessárias para cada setor atingir esse objetivo e quais são as metas que essas ferramentas vão proporcionar para poder medir e ir ajustando o curso ao longo do caminho. Tá, que legal. Ô, gente, o João, como eu falei, ele é zootecnista, ele é graduado lá em Botucatu, na Unesp, né? Cidade lá do SBC, cidade do Robertão Barcelos, o homem sabe tudo de churrasco, de carne. Ele também tem mestrado e doutorado, é isso, né, João? Eu tenho mestrado e MBA em gestão. Maravilha, então sabe do que fala, né, gente? Ele foi chamado para fazer esse trabalho, esse artigo para a Nutricorp. Gente, a Nutricorp é uma empresa que tem 20 anos de mercado, né, trabalha com nutrição animal, bovinos de corte de leite, e principalmente com produtos como a gordura e produtos que favoreçam o bem-estar dos animais, dos plantéis, dos rebanhos, né? E o João já conhece esses produtos, e inclusive chega a indicá-los aí para pecuaristas, porque confia, né, na competência desse material que sai lá da empresa comandada pelo Super Hélio, que a gente conhece, a gente já encontrou em vários eventos aí agropecuários antes de acontecer esse problema todo. Ô João, assim como a Nutricorp, você sabe dizer uma porcentagem de negócios que utilizam planejamento estratégico? Só para a gente ter uma ideia, o pessoal que está acompanhando aí, qual é o tamanho das pessoas que usam esse instrumento para ter um bom negócio, um negócio mais perene. Ulisses, hoje não há tamanho de empresa que demande falar, a partir de tal faturamento é necessário um planejamento estratégico. Como eu falei lá no começo, ele serve para qualquer tamanho. O principal ponto é ter um objetivo de visão futura para o negócio se perpetuar. Perfeito. João, tendo esse objetivo...
Quando eu pergunto o Oi? tamanho, eu pergunto o tamanho da empresa, não. Eu pergunto o tamanho do mercado que utiliza esse instrumento. Ah, ok. Entendi. Você tem uma ideia? Ah, olha, no geral, as empresas mais estruturadas já têm esse planejamento estratégico. Certo. Às vezes, não com o nome, vamos fazer o planejamento estratégico, mas sim com os objetivos de faturamento, os objetivos de despesas, eles definem um planejamento para aquilo. Então, e as grandes empresas já trabalham, os CEOs aí puxando esse planejamento para assim, então já é natural. Então, o mercado em termos de indústria, em termos de empresas já mais estruturadas, todas elas já têm um planejamento estratégico. As empresas menores que ainda precisam ter a cultura de se formar esse planejamento estratégico, porque hoje o operacional está muito arraizado, né, e não olhando muito o futuro. Agora, com as novas gerações vindo, com as sucessões acontecendo, esses jovens já vêm com uma cabeça diferente, uma cultura diferente, e Perfeito. eles sim estão demandando um planejamento. E esses cabras que são aí, principalmente desses negócios pequenos, né, ainda pouco estruturados, e que está sempre imaginando que você não está com a mão ali no martelo, não está trabalhando, né? O que você poderia dizer assim, em termos de assim, quanto tempo dá para gastar, ou por semana ou por mês, desenhando um planejamento, conversando sobre ele, executando, e que está bom para começar? Não sei se é possível quantificar. Não é possível quantificar. O que eu recomendo primeiro momento, trazer alguém de fora para ajudar a enxergar cada setor de forma departamentalizada, né? Então, poder enxergar a empresa, como é que ela trabalha. Esse olhar externo é fundamental. Não entendi. Esse olhar externo é fundamental. É fundamental porque ajuda a incomodar um pouco a cultura do estagnado. Então, Físico, ele né? vem para mexer e olhar e mobilizar a turma. Outro ponto que eu recomendo tenha-se um modelo de gestão de compilamento de dados. Então, para você poder ter informação, ter números que utilize de forma confiável para poder se formar aquele planejamento futuro. Então, eu recomendo, junto com esse olhar externo, a implantação de ERP, que são softwares de gestão financeira e contábil. Para quê? Para a gente poder ter número de forma confiável e, a partir disso, começar a se montar o norte da empresa. Perfeito. Você estava falando agora, estava me lembrando. Hoje de manhã eu li o front lá do meu grande amigo, o competente Rodrigo Albuquerque, não sei se você conhece, né? Opa! Do Mini Front, né? E hoje ele falou assim, uma das coisas que ele falou foi assim, a melhor definição de gestão que eu tenho é estar sempre olhando para os números, para todos os números, né? Que é mais ou menos um pouco isso que você acabou de falar. Para a gente terminar o nosso papo de prateleira, que é sempre um jogo rápido mesmo, João, fala uma coisa para mim. Depois, assim, nas etapas do planejamento estratégico, existe um momento que eu acho que deve ser bem complicadinho também, que é o momento de falar, você falou de reunir as lideranças no momento inicial, mas vai ter um outro momento que você vai repassar o que vai ser feito, o que foi feito para quem? Para um bichinho complicado chamado ser humano, colaborador, Isso. empregado, funcionário. Qual é o conselho que você dá para esse momento que os caras olham para o chefe e falam, lá vem encrenca, lá vem bom. Assim, a parte que vai abrir para os demais da empresa, ela é uma parte secundária, um momento secundário. Primeiro tem que estar muito bem definido, com a equipe de liderança ter discutido bastante as ideias, ter discutido bastante o caminho que vai ser efetuado, né? Depois define-se as metas, essas metas elas têm que ser bem claras, tem que ser metas que avaliem os resultados, e aí sim, com o objetivo definido, com as metas definidas, é que nós vamos chamar os demais colaboradores e aí fomentar esse futuro, fomentar esses números, fomentar as metas, né, e fazê-los engajar esses funcionários, os colaboradores, para também comprar a ideia desse objetivo. E aí, a partir disso, nós vamos, que a gente chama rodar o PDCA, né? Vai rodando o que deu certo, o que deu errado,
ajustando e trocando informações para poder conseguir chegar no objetivo final aí, que é do planejamento estratégico a longo prazo. Então, o primeiro passo aí, depois de ter reunido, é definir as metas e as metas estarem bem claras e serem repassadas para cada unidade, para cada colaborador. Perfeito. Está vendo, né, pessoal aí da revenda, né? É a hora de engajar as pessoas, é a hora de explicar o que foi feito, tirar todas as dúvidas deles, até de repente eles podem até de alguma maneira fazer alguma crítica que seja muito bem-vinda e principalmente motivar o pessoal, para que aquilo seja claro e ele entenda que aquilo é possível fazer e vai ser bem e vai ser bom para todo mundo. Que uma empresa boa, uma empresa que tem saúde financeira, tem planejamento e por isso consegue criar cada vez mais empregos e melhorar toda a remuneração e todas as gratificações que são feitas para o colaborador que está enfiado lá dentro. E não é à toa que a Nutricorp se preocupa com isso, por isso chamou o João, que entende tudo sobre esse assunto. Ô, João, chamar mais vezes aí para a gente conversar sobre planejamento estratégico, para esse pessoal entender que não tem jeito. O trabalho é gostoso e dá trabalho. Então, precisa dá trabalho, sempre mas olhando, bom. tem que estar sempre olhando para dentro de si, para ver o que está fazendo de certo, o que está fazendo de errado e planejar o que vai fazer no amanhã, no ano que vem, daqui 5 anos, porque senão o negócio pode morrer. E a ideia é que todo o negócio dure o mais tempo possível, né, João? Obrigado pela presença do Papo de Prateleira, tá bom? Muito obrigado, agradeço, Ulisses, e pretendo participar mais aí com vocês, batendo papo. Vai ser um prazer, eu combino com a Super Amanda lá, tudo para a gente voltar a conversar sobre planejamento estratégico, que é um assunto que interessa demais ao Papo de Prateleira e à plataforma Agro Revenda. Pessoal, obrigado aí pelo tempo, eu vou colocar aí no finalzinho do post, assim que subir dessa nossa conversa com o João Paulo, os contatos do próprio João Paulo e também da Nutricorp, para quem está precisando de suplementação nutricional boa, de qualidade, para melhorar a carcaça da produção animal, tá bom? Grande abraço, o Papo de Prateleira fica por aqui, a gente volta rapidinho. Obrigado, João, abraço. Eu que agradeço, um abraço.